A paz do Senhor Jesus a todos, pelo poder do nome de Jesus. Palavra de hoje, meus irmãos, para a oração do meio-dia, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz: E ao anjo da igreja, que está em Sardo, escreve isto: Diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus, meus irmãos. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, dando seguimento da palavra de Deus, do projeto das 7 cartas do Apocalipse, hoje, a 5ª carta, à igreja de Sardes. Meus irmãos, aqui na Bíblia diz Sardo, mas hoje é considerado como Sardes. Mas é a mesma coisa. A palavra Sardes tem a significativa morto, aquele que está morto, ou quem já morreu. Era considerado então por Deus a igreja morta, uma igreja que estava morta, uma igreja que precisava ser reavivada, uma igreja que precisava ser novamente levantada. E Deus repreende a igreja de Sardo. Deus repreende essa igreja, fala: olha, você tem nome de que vive, mas está morto. Conseguiram prestar atenção neste detalhe? Nome de que vive, mas está morto. Irmãos, vamos relacionar a palavra com o tempo atual. Nós olhamos hoje para o Evangelho e vemos tantas pessoas que dizem ser sábias, entendidas, conhecedoras, que estudaram, que bacharelaram, que fizeram pós-graduação, que conhecem até quantos centímetros tinha o sapato de Jesus. Pessoas que conhecem todas essas coisas, dizem conhecer. Por que elas não têm a autoridade ou a autonomia de ver uma pessoa que tem o seu braço amputado e falar assim: cresce um outro braço com mãos e dedos tudo perfeito, e acontecer conforme a palavra dela? Aí a pessoa diz: não, mas isso daí é coisa que só Deus pode fazer, gente. Se Deus deixou os discípulos dele aqui na terra e falou: ide, pregai o evangelho, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos, expulsa os demônios. De graça recebestes, de graça dai. A igreja, irmãos, morta, a igreja de Sardo, igreja morta, é uma igreja que abandonou o poder de Deus e foi para o poder político. O que é isso? É muita conversa, é muita promessa, é muita palavra, é muita vamos supor, entendimento da palavra. Não vou dizer revelação, mas vou dizer entendimento. É muito entendimento da palavra, mas pouco poder de Deus. E às vezes até o poder que se manifesta em muitos lugares não é o de Deus. Porque você conhece uma árvore pelos seus frutos.
eu estou cheio do Espírito Santo de Deus para anunciar essa palavra a vocês, de forma que eu não venho aqui condenar ninguém e nem infamar, e nem muito menos aqui lançar palavra indireta a ninguém. Mas eu venho aqui alertar a todos os irmãos que você conhece uma árvore pelos frutos que ela tem. Quantas pessoas que dizem operar milagres, sinais e maravilhas, que são considerados ditos, sou profeta, revelo tudo, falo tudo o que você quiser, mas você não sabe a vida que essa pessoa leva fora da tua presença. O que ela faz? Tem nome de que vive, mas está morto. Vive uma vida de devassidão. Vive uma vida ainda preso na luxúria do mundo. E aí fala, não, eu fiz curso tal, me aproximei tal, fiz tantas coisas assim, eu tenho 5 anos de bacharelado, tenho 5 anos de pós-graduação, fiz isso, aquilo outro, eu conheço a Bíblia, li ela do começo ao fim 50 vezes, eu sei tudo. Mas por que não sabe dizer para o paralítico, levanta e anda, e ele andar? Porque é uma igreja, irmãos, que foi considerada por Deus uma igreja morta. Paulo escreve aos Coríntios na sua carta, no livro de 1 Coríntios capítulo 2, ele fala, irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, mas fui com as palavras que o Espírito ensina, porque eu fui em fraqueza, em temor e em grande temor, e a minha palavra não consistiu, ou seja, a minha palavra não é palavra persuasiva de sabedoria de homem, mas a minha palavra veio com demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Todos aqueles que estudaram, irmãos, fizeram bem, mas é necessário ter também o poder de Deus, é necessário ter o poder do Altíssimo, é necessário, meus irmãos, que nós viemos buscar. Então Paulo começa a dizer, para mim e para a tua vida, eu não sou político, que eu não fico prometendo e não cumpro. Quando eu falo que vai acontecer, vai acontecer. Se eu falar paralítico, levanta e anda, o paralítico levanta e ele anda. E porque todas as pessoas são tanta sabedoria, são tantas palavras, são tanta ciência, mas porém, cadê o poder de Deus? Cadê a glória do Deus vivo? Aonde Deus ele vai entrar nesse negócio? Se somente os homens estão dizendo, eu sou quem faz tudo. Estão entendendo, meus queridos irmãos? O que Deus está dizendo? A igreja é morta. Você vai ver que Jesus, ele começa a dizer aqui, confirma os restantes que estavam para morrer. Jesus permitiu essa carta, meus irmãos, que foi escrita pelo apóstolo João, foi enviada a uma das províncias da Árdes, a província de Sardes, ou a província de Sardo, confirmando que o decreto que saiu do imperador iria se cumprir naquela região, que muitos ali seriam mortos, muitos ali teriam que morrer, porque Jesus não achou as obras deles perfeitas. Agora muitos vão querer dizer, então Jesus é mau. Não, meus irmãos, o que Jesus ele fez foi glorioso, porque Jesus ele não queria que essas pessoas se perdessem ou que elas se afundassem. Então Jesus falou, já confirma os que estão para morrer, já fala para eles se arrependendo, porque eles vão morrer, mas vão se encontrar comigo do outro lado da vida, porque todo aquele que morrer por causa do nome de Jesus, que negar a sua vida aqui na terra, ele receberá um avulso galardão lá no reino de glória. Aleluia! Graças a Deus. Então, meus irmãos, quem morre com Cristo não tem prejuízo.
Quem morre em Cristo Jesus, quem perde a vida por amor de Jesus, não tem nenhum prejuízo. A igreja que tem nome que vive, mas está morta. Olha hoje, meus irmãos. Eu não cito em minhas pregações nome de denominação. Eu não cito nomes de determinadas, vamos supor assim, nessa ideologia de religiões. Eu não cito aqui que igreja tal ou religião tal. Não. Não venho aqui disseminar ódio ou mágoa ou contenda ou seja lá o que for. Mas eu venho dizer sobre as igrejas que deixaram o Espírito de Deus sair delas. Porque amaram mais a glória deste mundo. Porque estão amando mais os prazeres deste mundo. Se você ama a Deus, para que fica extorquindo seu irmão? Amaldiçoando ele com tantas coisas, que se ele não dizimar, se ele não ofertar, o devorador vai entrar dentro da casa dele, vai matar todo mundo. As pessoas que não usavam o dízimo para ofertar na casa de Deus, agora vai usar o dízimo na farmácia. Para que isso? Você é crente mesmo? Você que é cristão, você tem essas obras? Essas obras são as obras de Deus? Esta é verdadeiramente a chamada de Deus? Queridos irmãos, nós sabemos que todos nós temos que ter o compromisso de ajudar a casa de Deus. Mas é necessário tirar essas palavras de maldição da nossa boca. Chega. É uma igreja morta. É uma igreja que já não tem mais vida dentro dela. Por que está morto? Porque o Espírito Santo saiu. Se o Espírito de Deus ele saiu, as pessoas morrem. A aparência está ali, mas o coração está dilacerado porque não tem a presença do Espírito Santo. Elas não vão negar sim, porque elas sabem que se negar é um lago de fogo, e também porque muitos tinham amor, mas tinham pessoas ali que não contaminaram os seus vestidos e que andava com Jesus de branco. Eu quero deixar um breve testemunho, meus irmãos. Eu tenho visto que dentro das casas de oração, como eu disse, eu não cito nome de denominação, nome de ministério, nome de convenção nenhuma, nada. Porque isso para mim é antiético, é uma falta de respeito. Você começa a ser um difamador, um zombador, um escarnecedor e não um pregador da palavra. Então quando eu fico difamando ministérios, difamando denominações, nome de igreja, placa e não sei o que, dizendo que não vai salvar, eu me torno um rebelde. Eu me torno uma pessoa sem conhecimento, um tolo, que age pelo impulso da carne. E eu estava passando em frente hoje a uma denominação. E eu vi ali pessoas que saíam do círculo da oração, de oração. 2 pessoas saindo ali do círculo de oração. E essas pessoas eu olhei que elas não contaminaram a sua vida. Eu olhava e via a diferença, meus irmãos. Nessas pessoas que não contaminaram a sua vida com o curso deste mundo. E você começa a ver que em cada denominação tem pessoas que não contaminaram a sua vida. Por isso não tem esse negócio de eu querer ser juiz de denominações, juiz de tudo, querer dizer a minha denominação vai para o céu e a sua para o inferno. Eu prego salvação e você prega demônio. Eu prego que Deus ele é bom e você prega que Deus ele é não sei o quê. Irmãos, isso é meninice. E por isso que Deus está chamando a igreja de Sardes de uma igreja morta. Porque é uma igreja que não buscou ser madura. Por isso, queridos irmãos, é necessário que nós, cristãos, venhamos ser exemplo. E nós só conseguimos ser exemplo se o Espírito de Deus habitar dentro de nós. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós vamos andar como as pessoas do mundo. Irmãos, tem hora que eu vou falar a verdade para você. Eu tenho vergonha de conversar com muitos cristãos. Porque tudo deles é condenação próxima. Tudo deles é chamar as pessoas na rua de demônio. É chamar, falar, não, que a pessoa é endemoniada, que a pessoa é encapetada, a pessoa tão...
Queridos irmãos, isso é imaturidade. Pessoas que não tiveram. Se você tem um pensamento formado, fixado, se você acha que a pessoa, o que ela está fazendo, ela está agindo, ela está endemoniada, o que você deve fazer é guardar isso para você. Você não deve contaminar o coração de outras pessoas com aquilo que o teu já está contaminado. Uma certa vez, o Espírito Santo de Deus me visitou e me deu uma revelação para me alertar as pessoas. Sabe qual foi a revelação que Deus deu? Sabe qual foi? Ele falou assim: fala para os meus filhos, para eles pararem de chamar as minhas almas de demônio. Fala para os meus filhos parar de chamar as minhas almas de demônio. É uma igreja que tem nome, que vive, tem aparência. Parece que está tudo bem, parece que está tudo certo, mas está morta. Porque ela já não se importa com o seu próximo. Ela não está nem aí para ninguém. Ela só está preocupada consigo mesma. É uma igreja que deixou o egoísmo tomar de conta. Fugiu da aparência da bondade. Fugiu da justiça. E entrou na perversidade. E Deus está falando: arrependa-te. Porque se você se arrepender, igreja, porque se você mudar os teus atos, você vai andar de branco comigo. E eu jamais, ou seja, Jesus está falando: eu prometo que vocês não serão riscados do livro da vida. Se vocês vencerem, se arrependerem e vencerem, o vosso nome não vai ser riscado do livro da vida. Por isso, meus irmãos, cuidado. Cuidado a achar que viver uma vida de aparência te levará para o céu, que não vai. E também cuidado por achar que não viver uma vida de aparência, mas viver uma vida de amor também te levará para o céu. Cuidado. Porque da mesma forma que Deus ele requer o teu coração, Deus também quer o teu testemunho aparente diante dos homens. Deus quer que você venha a ser aparentemente um testemunho vivo diante das pessoas. Não é só pregar, tua vida tem que ser um testemunho. Agora imagina, você escandalizar uma pessoa, a pessoa olhar para você e falar: ser crente como você? Dessa forma. Ser crente como você falando palavrão? Ser crente como você, às vezes a pessoa vem até e fala: se vestir como você está se vestindo? Quero não. As pessoas do mundo fazem tudo isso, eu quero ser diferente. Entenderam, irmãos, o significado desta palavra de hoje? Tem nome, tem sua aparência, sua capa. Da sua capa. É só uma capa, é só nome, é só mídia, ali é só política, é só aparência. Mas está longe de Deus. Longe. Tem que se preocupar mais com as almas. A pessoa vem, você quer enfiar só um envelope nela para ela ser uma dizimista, um ofertante fiel. Mas tem que expulsar os demônios que perturbam a mente e o subconsciente. Tem que tirar também o fardo pesado que Jesus ele falou: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, essas pessoas precisam ser aliviadas. Precisa haver alívio nas pessoas, precisam sair leves da casa de Deus, e não com o bolso cheio de envelope. Eu falo mesmo. Que o nome do Pai seja glorificado no Filho nesta palavra. É tanto envelope de dízimo, é tanto dízimo, é tanta petição, é dízimo, é dízimo de 10%, é dízimo de 30%, é não sei o que de 100%. É tanta coisa, meus irmãos, que as pessoas hoje estão se frustrando. Mas eu deixo essa palavra: não seja uma igreja morta, que segue esses rudimentos. Eu falei pouco aqui, porque o vídeo não seja extenso, mas não seja uma igreja morta como essas demais. Mas seja uma igreja viva, que se preocupa com o teu próximo, que se importa com o seu próximo, que tenta fazer o possível para ajudar o seu próximo. Seja uma igreja assim, uma igreja que se preocupa com o seu próximo, e uma igreja que se preocupa verdadeiramente com a vontade de Deus. Amém? Vamos orar, meus queridos irmãos, a oração do meio-dia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Oremos então, nesta tarde.
Soberano Deus e eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de glória, Deus de poder, Deus de mistério. Papai querido, diante desta palavra, meu Deus, diante, Senhor, meu Deus, aqui agora, neste momento de oração. Papai querido e Deus amado, nós oramos com fé, Deus querido, clamando, meu Pai, para que o Senhor não retire de nós o Teu Espírito Santo. Clamando, meu Pai, para que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. Clamando, meu Pai, para que o Senhor deixe a graça, meu Pai, poderosa e refrigeradora do Senhor. Espírito Santo de Deus e da verdade, que o nome do Senhor seja glorificado. Vai derramando, meu Pai, as copiosas bênçãos, abençoando esta pessoa, meu Pai, que está ouvindo esta oração. Pai, que ela venha contar testemunhos, meu Pai, de bênçãos maravilhosas, pelo poder, meu Pai, desta palavra que foi administrada, meu Pai, aqui agora. Espírito Santo de Deus e da verdade, vai visitando a casa, o lar, meu Pai, repreendendo as enfermidades, repreendendo, meu Pai, as toxinas, repreendendo, meu Pai, todos os males de Satanás. Repreenda, Senhor Jesus, repreenda. Eu creio, meu Deus, que esta pessoa já está sentindo a paz do Espírito Santo dentro da casa dela. Eu creio, meu Pai, que esta pessoa já está sentindo a presença do Espírito Santo na casa dela. Eu creio, meu Deus, que esta pessoa está sentindo a glória do Senhor, meu Deus, na casa dela. Oh, oricanta, labassurianda, cantarábia. Deus glorioso, Deus santo, Deus fiel. Eu creio que esta pessoa, meu Pai, já está recebendo, meu Deus, a presença do Teu Espírito Santo. Ó querido Deus de Israel, assim como Obed-Edom, meu Pai, recebeu a arca, meu Deus, da aliança em sua casa, assim, meu Pai, eu creio que esta pessoa está recebendo a presença de Deus na casa dela agora, e que esta pessoa está sendo beneficiada pela presença de Deus na casa dela. Espírito Santo de Deus e da verdade, abre as portas, meu Pai, de trabalho, de um bom emprego, para que esta pessoa venha receber um salário compensador. Espírito da glória de Deus, porque nós sabemos que é o Senhor que garante a cura do câncer, que é o Senhor que garante a cura, meu Pai, da tuberculose, da paralisia, da fibromialgia, da surdez, da mudez, que é o Senhor que cura, meu Deus, e que liberta de forma maravilhosa e gloriosa. Abençoa, Deus querido, entregando a bênção, meu Deus, e a vitória, pelo poder, meu Pai, da fé, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus, amém. Recebe a vitória no nome de Jesus.